Alicia Klein, que muito obrigada por tudo, Renato Maurício Prado e Casão, para a gente falar primeiro dessa final da Copa do Brasil no domingo. Será que vai dar para o Flamengo, Renato? Olá, Marília. Olá, Alicia. Olá, Casão. Olá, todo mundo que está aqui com a gente nesse programa de despedida, neste formato. Eu acho que vai dar Flamengo. Sinceramente, eu acho que vai dar Flamengo. Não vi no Atlético, no primeiro jogo, uma equipe capaz de devolver esses 2 gols de diferença. Ao contrário, eu vi um Flamengo muito firme, com muita autoridade, que fez 3-0 e deixou escapar essa vantagem de 3 gols por um detalhe, por um escorregão do Léo Ortiz. Não fosse isso, o Flamengo teria ganhado por 3-0, e aí mesmo que a coisa seria impossível. Mas é aquela velha história, futebol só acaba quando termina, já dizia o Chacrinha. Então tem que esperar, mas eu vejo o Flamengo bem favorito nesta final contra o Atlético Mineiro. Alicia Klein, de 0 a 10, qual é a chance do nosso Galo virar no próximo domingo? Ou sobrou para o Galo ser campeão da Libertadores? Vote na enquete. Marília, boa noite para você, o meu beijo, o meu abraço apertado, como sempre, para a gente aqui nessa despedida do formato atual. Beijo para o Renato, para o Casão, todo mundo que está sextando aqui conosco. Acho que vai dar Flamengo, acho que talvez aí uma nota 4, 5, porque no futebol tudo é possível, 2 gols de diferença ainda permitem ao Galo sonhar, mas se tem uma coisa que esse Flamengo do Felipe Luiz tem mostrado é uma capacidade de se adaptar aos adversários e às situações que se impõem mesmo dentro das partidas, como fez com o Corinthians, não queria lembrar, mas sou obrigada aqui para dar o contexto, quando ficou com 1 a menos, fez isso na partida contra o Cruzeiro agora, jogando com o time reserva e ainda assim conseguindo se impor, então acho muito difícil que o Galo tenha força para reverter, e aí vai precisar muito dessa Libertadores, não só para não terminar o ano sem título, mas para não terminar o ano fora da Libertadores do ano que vem, porque está deixando o Campeonato Brasileiro, né, meio que de lado, e pode acabar se enrolando, colocando todas as suas fichas nessas finais, e acho que na Copa do Brasil realmente não vai dar. Casão, a gente tem os campinhos possíveis de Flamengo agora, com o Gabigol ressuscitado, e do Galo, que tem 2 jogos para conseguir essa vaga aí. Vamos colocar os campinhos primeiro do Flamengo, que deve, deixa eu olhar aqui, repetir o que fez no Rio de Janeiro, segundo o nosso campinho, técnico Felipe Luiz e centroavante Gabriel podem ser, depois de um ano inteiro de Copa do Brasil, símbolo desse título, né? Porque pega um Flamengo desacreditado. E vamos ver o Galo do Milito, que está na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Vamos ver o que o Milito vai tentar fazer para reverter esse resultado. Olha lá. 3 zagueiros e, de novo, com a Arana jogando como meia pela esquerda. Não gosto muito, não. Conta para mim o que você acha, se vai dar. Volta na nossa enquete. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil, Casão? Boa noite a todos. Na enquete é o seguinte, eu acho que o Flamengo vai ser campeão, mas o Atlético pode vencer a partida. Eu acho que vai ser uma partida com gols, porque precisa sair gols para o Galo, né? Então vejo aí, pode ser um 2-2, 2-1, esse tipo de resultado, mas o Flamengo vai ser campeão. Eu acho o time do Atlético muito bom, muito forte, mas foi atropelado no domingo por uma equipe que está no auge, né? Qual foi a outra pergunta que você falou? Dos times, né? Dos times. Eu acho o seguinte, eu olho o desenho do time do Atlético Mineiro, cara, você precisa fazer 2 gols, você precisa vencer o adversário. Cara, eu não vejo entrar com 3 zagueiros uma coisa lógica para um time que precisa pressionar para você. Você precisa de mais um cara no meio-campo. Você precisa de mais um cara no meio-campo, adiantar seu time, não deixar o Flamengo sair com a bola, forçar o erro e pressionar para fazer gols. Você não tem que se preocupar muito com qual vai ser a função desse terceiro zagueiro. Esse terceiro zagueiro é um cara que pula para frente e vira um volante criativo? Tipo, você pega o Stephen Stones, tem outro. Tem o Gustavo Gomes no Palmeiras, quando tem 3 zagueiros, o cara vai para frente, enfim. Eu não vejo necessidade de um jogo como esse, um time que precisa fazer 2 gols de diferença no mínimo para levar para os pênaltis, você ficar com 1 a menos no meio-campo. Essa é a minha visão. Se eu fosse um treinador, eu não faria isso. E o Milito achou esse esquema fixo, né? Jogou assim no Maracanã quando estava 0-0. Ninguém tinha vantagem. Vai jogar assim de novo quando o outro time tem vantagem de 2-0? Vai surpreender o quê?
Qual vai ser a surpresa da história? É a mesma escalação, dupla de lateral, tem o Rubens e tem o Arana, terceiro zagueiro, o mesmo time que tomou 3 lá. Como colocar o mesmo time? O que poderia acontecer de diferente que surpreenderia o Felipe Luiz? Assim, na lógica, nada. Né? Ele vai armar um time... Hã? Casão, eu acho que não vão ser esses times, não. Esses times aí são as bases, tá? Não, então, mas eu acho que, por exemplo, vai jogar o Allan Kardec no lugar do Daverson. Ele não vai jogar só com o Paulinho e com o Hulk lá na frente. Ele vai botar o Allan Kardec no lugar do Daverson. Mas aí eu estou falando em cima desse time. Pois é, mas o Flamengo, por exemplo, também não vai ser esse. O Flamengo vai jogar com o Bruno Henrique na esquerda e com o Pulgar de volta ao time. Sai o Plata. Então, essas escalações que estão aí são uma base para a gente ter uma ideia. Mas eu não acredito que vão ser elas. Essa escalação que você falou do Flamengo é melhor até do que aquela que jogou domingo. Exatamente. Porque o Pulgar e o Bruno Henrique não puderam jogar porque estavam suspensos. Exatamente. Agora, do Atlético ali, pode ser que entre mesmo o Allan Kardec. Mas pode ser que seja esse time mesmo e o Allan Kardec entrando depois, caso não precise mesmo e tal. Então, assim, olhando essas duas escalações, eu acho que o Flamengo é muito favorito pela condição do jogo. Eu não sairia com o terceiro zagueiro, como eu falei. Eu não jogaria assim. Eu ia colocar o Allan Kardec e ia apertar o Flamengo lá na frente e ficar martelando. Preciso fazer 2 gols. Não dá para entrar com o mesmo time que tomou 3. E mesmo que o Allan Kardec não tenha demonstrado a mesma capacidade que o Daverson, né? Foi o primeiro gol dele na temporada. A entrada do Daverson, para mim, melhora o Galo, não só pela efetividade do Daverson. Não, eu digo, a entrada do Daverson melhorou o Galo. Isso. Não só pela efetividade do Daverson, mas pela mobilidade que dá ao Paulinho e o Hulk. Então, ainda que não tenha essa mesma qualidade na figura do Allan Kardec, a maneira de jogar pode potencializar os outros dois. E aí é isso, né? Você vai tentar fazer a mesma coisa que acabou resultando num 3-1, né? Que podia ter sido 3-0 até o final. Então, ali eu realmente acho que o Milito vai precisar. Não tem um grande coelho da cartola para tirar, ele tem a opção do Zaratio também, né? Que é um jogador que está voltando e que também agrega valor aí ao meio-campo. Mas a situação é bem difícil, porque é isso que o Renato falou, né? O Flamengo também tem mais opções. E o Flamengo, em tese, volta até melhor do que estava no jogo que chegou a abrir 3, né, de vantagem no placar. Pois é, o Flamengo pode, então, conseguir fechar a temporada como se o recheio da temporada não tivesse acontecido. Aliás, o recheio não. A temporada começou para o Flamengo em outubro do ano passado, com a saída do Sampaoli e a contratação do Tite. Aquela contratação em outubro do ano passado dava ao Flamengo a expectativa de disputar todos os títulos. Ganhou o campeonato estadual, fez lá um turno americano. O Tite até deu para o técnico do outro time o prêmio de melhor técnico do estadual, mas o fato é que a aposta no Tite não deu certo. O que deu certo no Flamengo foi, de novo, esse finalzinho de ano, ou foi o conserto. Não deu tempo de ganhar a Libertadores, como deu com o Dorival, ou seguir mais na Libertadores, porque pegaria o Botafogo numa semifinal e a gente não sabe o que ia acontecer, mas deu tempo de ganhar a Copa do Brasil. Tá bom? Tá ótimo? Deu para o gasto, como diz meu amigo Eduardo Tironi, ou não tá bom para a reeleição? Do grupo do Landim, Renato, que eu ouvi dizer no podcast do Benja, que é quem vai mandar de qualquer jeito se o Dunst ganhar. Ele vai ser o CEO da gestão. Exatamente, impressionante. Ele não conseguiu dar o golpe, então ele vai dar o golpe. Ele vai dar o golpe, ele quer dar o golpe, exatamente isso. Marília, para você ter uma ideia, na foto da chapa 1, da chapa 3, eles são chapa 3, quem aparece em primeiro plano é o Landim. O Rodrigo Dunst e o Bodan estão aqui de papagaios de pirata do Landim. A figura é o Landim. O Landim é exatamente o que você falou, ele não conseguiu dar o golpe, ele quer dar o golpe desta maneira. E ele, pior naquela entrevista com o Benja, é porque o Benja dá a opinião dele. Eu acho. Aí o Landim diz assim: o Rodrigo Dunst deve ter pensado como você, porque o Benja defende que o Landim é mais importante para tocar o clube. Inacreditável. Agora, acho que esse título, Marília, não vai mudar muita coisa, não. Porque a situação, pelas pesquisas que têm sido dadas, o BAP já está bem à frente do Dunst. O Dunst, em algumas pesquisas, já aparece em terceiro lugar. Há uma rejeição muito grande à chapa do Dunst com o Landim.
porque todo mundo sabe que, na verdade, é a chapa do Landim, né? O Dunst vai ter um cargo de rainha da Inglaterra. Não acredito que o título dessa Copa do Brasil consiga salvar essa rejeição. Claro que é importante para o Flamengo, como você falou, usando os termos do Tirone, eu diria que deu para o gasto, não dá para comemorar uma única Copa do Brasil, quando você entra no campeonato, sendo a folha mais cara do continente, atualmente pagando 40 milhões de reais por mês para esse time, e ganhar só uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um troféu legal? Mas é a terceira em ordem de importância, se você botar Libertadores e Brasileiro. Então, deu para o gasto, no máximo, mas não dá para dizer que salvou a temporada, ou que está bom, ou que está bonito, não. Acho que a era Landim vai terminar, possivelmente, com esse caneco só, e é muito pouco, para 2 anos inteiros. O Flamengo jogou duas temporadas, os 2 últimos anos da administração Landim, e ganhou apenas um carioquinha, e pode ganhar a Copa do Brasil. É muito pouco. Por isso mesmo, há essa rejeição muito grande à permanência dele com esse golpe escancarado. E aí eu ia dizer, só em relação ao balanço do ano do Flamengo, né, Renato, acho que para além de ter só a Copa do Brasil, é diferente se você vence a Copa do Brasil lutando pelo brasileiro até a última rodada e indo à final da Libertadores, né? Uhum. E o Flamengo caiu cedo na Libertadores, né, nas quartas de final, para um adversário, né, limitado, que depois a gente viu, tomou um sacode do Botafogo. E no brasileiro já está um tempo descolado dessa briga, que, claro, tem o Botafogo ali na liderança hoje, descolado de todo mundo. Mas talvez o balanço fosse um pouco diferente se a briga fosse até o final, né? Porque aí você tem uma final única e tal. Agora, realmente, né, ficar de fora das outras brigas tão cedo, de fato, pode ter um preço político bem caro. Ô, Casão, para que times o título da Copa do Brasil seria isso que o Renato falou, né? Mais cedo eu acho que o Mauro César teve uma opinião completamente diferente. Ele falou que a Copa do Brasil é um bom título e tal, importante e tal. Mas no começo do ano, alguns times disputavam 3 títulos. Se tivesse que abrir mão de um, era da Copa do Brasil, né? Então tinha o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. O Galo, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, eram times que a gente via com alguma... O Botafogo no começo a gente não via, não, porque depois que aconteceu ano passado, ninguém apostava no Botafogo. Mas Galo, Palmeiras e Flamengo viam a Copa do Brasil como o terceiro título mais importante. Para todos os outros times do Brasil, seria um título super comemorado, mas para os 2 finalistas, talvez não. Eu acho o seguinte, no caso do Flamengo, por ter sido eliminado pelo Peñarol, né? Nada contra a história do Peñarol, muito pelo contrário, a história é riquíssima. Mas o Botafogo provou, depois de meter 5-0 aí no Rio de Janeiro, que o Flamengo deu um vacilo enorme. Então foi eliminado por um time pior, né? Não é que foi eliminado pegando o River, por exemplo, que tomou também uma pancada do Galo, mas o River nas quartas de final era um River que todo mundo achava, até eu e o Renato, a gente falava, vai para a final vai ser no Monumental, dificilmente cai fora, tal, daria para entender. Mas a eliminação do Peñarol, do jeito que foi murcha, né? O Flamengo não teve nada, né? O Peñarol foi um time, não dá nem perto do que é o time do Felipe Luiz, mas assim, muito distante. Então pesa, assim, só a disputa do título da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a concorrência é grande, gente. Não dá para a gente falar que foi uma coisa horrível, sabe? Foi péssimo o Campeonato. Não, o Campeonato Brasileiro você entra ali, tem 6, 7 times que você fica olhando. Favorito? Flamengo, Palmeiras, Atlético no início. Favoritos. Mas você, Botafogo, você vai colocando times ali que pode ser campeão, dependendo do embalo que tem, né? Então, eu não acho uma tragédia o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Acho que poderia ser um pouco melhor, mas é ali, está disputando com todo mundo. O que pesa é a eliminação para o Peñarol, e eu acho que a Copa do Brasil, independentemente de qualquer coisa, é um grande título no ano, sabe? Para qualquer time. É o que sobrou, mas é o que sobrou, não é uma coisinha qualquer que sobrou. É uma Copa do Brasil, né, cara? Né? Todo mundo jogou. Times de outras séries. Foi tudo todo mundo joga e você vai passando e chega ali. É um sacrifício.
a Copa do Brasil. Não é uma coisa assim que você entra e tem certeza que vai chegar na final. Não é. Então eu valorizo bastante o título da Copa do Brasil. Não acho tragédia o campeonato do Flamengo no Campeonato do Brasil, até porque o ano foi. O Tite, eu acho que demorou muito para se decidir mudar ali o treinador do Flamengo, até porque o Felipe Luiz estava começando também. Talvez ele não tivesse opções, e o Felipe Luiz não passou na cabeça de ninguém, só passava na cabeça do Renato. Se o Renato fosse o presidente do Flamengo, ele teria colocado o Felipe Luiz bem antes do que o Landim fez. Então, eu acho que perdeu aquele tempo todo com o Tite, que estava errado, todo jogo era errado, e as pessoas insistiram. Então, eu não acho que foi assim, não acho tragédia. Mas eu dou um peso muito grande para a Copa do Brasil. Agora, para o Galo é diferente. Porque se não ganhar a Copa do Brasil, você tem que ganhar a Libertadores. Né? Porque o Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro é sim uma tragédia. O Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro é uma tragédia. Porque Botafogo disputou os 3 torneios, Palmeiras disputou os 3 torneios, o Fortaleza disputou 3 torneios, né? Não era Libertadores, mas disputou 3 torneios. O Flamengo disputou 3 torneios, né? E o Flamengo vai estar classificado para a Libertadores. Todos os outros vão estar classificados para a Libertadores pelo campeonato. Pelo menos estão próximos disso. O Atlético Mineiro está descartado. Ele depende de Copa do Brasil e da Libertadores. Você toma uma pancada, você perde o título da Copa do Brasil, só sobra a Libertadores. E você vai encarar um time que está muito melhor do que todos os outros nesse momento. Ou no momento do dia 30. Cara, o Botafogo está disputando o título, está colocando o time titular toda hora, vai para cima de todo mundo, atropela todo mundo. É Libertadores, é Campeonato Brasileiro, vai indo para cima, vai atropelando. E olhando nesse momento, né, que dia que é hoje? Hoje é dia 8. Dia 8 de novembro, você olha, cara, o Botafogo está bem acima de qualquer um. Qualquer um que fosse disputar o título do Botafogo, você olhando no espelho, nesse momento, o Botafogo é favorito. E aí você pensa na pressão. Você perde o título da Copa do Brasil para o Flamengo, e aí a água sobe até aqui, né? Ou ganha a Libertadores para disputar a Libertadores, não só ganha um título da Libertadores, não só vai disputar o Mundial, mas classifica para a Libertadores no ano que vem. Você perde, cara, sobe a água e você morre afogado já antes de acabar o ano. Então é muito pesado. O ano do Atlético Mineiro pode ser um ano incrível ou uma tragédia. Ou é um ano incrível ou vai ser uma tragédia. Porque ele se colocou nessa situação no Campeonato Brasileiro. Por isso que não dá para falar, disputou 3 torneios. Todos os outros disputaram, o Palmeiras está lá, está mais distante do Botafogo, mas é vice, o Fortaleza está em terceiro, o Flamengo está ali em quarto, né? Chegou agora o Internacional também. Todo mundo ali está ali em cima. Só o Atlético, desses times que estavam nos 3 principais campeonatos, que não está lá em cima.